Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges, este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, aqui na parte técnica, meu querido amigo Euri, palmeirense aí que vai em todos os jogos, e só para vocês saberem, às vezes eu chego aqui para gravar e é dia do jogo do Palmeiras, às vezes vem à noite, ele nunca está aqui, ele pede o Tomás para substituir, o Pedro, o Sérgio, todo mundo, porque ele não falta a nenhum jogo, né, Euri? O Euri que está aí também comigo aí há tempos aqui na rádio, um grande amigo. Bom, hoje, como eu comentei com vocês anteriormente, o programa está gravado, eu estou viajando pelo Japão, onde fui fazer vários cursos e palestras, e então estou deixando os programas gravados com antecedência, e como eu havia comentado antes, eu trouxe hoje aqui o meu amigo Jefferson Orlandi, que trabalha com terapia reencarnacionista. Nós vamos bater um papo com ele, ele vai contar como ele começou nessa área, vou fazer perguntas relativas aos temas que ele trabalha e com uma notícia boa. Quando eu voltar do Japão e retomar os programas ao vivo, o Jefferson virá novamente e aí, desde o primeiro bloco do programa, eu vou abrir para vocês fazerem perguntas para ele ao vivo. Então, dúvidas que surgirem, anotem, por favor. E quando eu trouxer o Jefferson, daqui umas 3 semanas mais ou menos, ao vivo, vocês então ligam e fazem as perguntas ao vivo aqui direto, tá bom? Jefferson, tudo bem, cara? Tudo que legal bem. estar aqui com você. Obrigado por você me chamar aqui no teu programa maravilhoso. Estamos à disposição e no próximo programa, ao vivo, respondendo perguntas. Né? Esse Euri aí te tratou bem aqui. Tratou porque muito bem. A gente pede ele para tratar os convidados com respeito, tratar como se fosse da casa. Tratou muito bem, inclusive eu estava vindo para cá, estava ouvindo uma música do Tim Maia. Eu cheguei aqui, o Euri estava ouvindo uma música do Tim Maia também. Olha, essa é sincronicidades. Eu também adoro. O Tim Maia, Euri, se ele morasse nos Estados Unidos, estivesse lá, o histórico dele seria, cara, muito maior. O brasileiro, às vezes, não valoriza tanto os talentos que surgem aqui. Como vocalista e músico, ele tinha o balanço, né? Ele tinha o soul, a moda brasileira. Os 4 primeiros discos dele, na década de 1970, são clássicos absolutos. Eu era criança, Euri. Eu tinha lá, em 1970, eu tinha 9 anos. Né? E até 73, 74 ele estava no auge, eu tinha já 12. Eu cresci escutando coisas do Tim Maia na rádio aberta. Era uma época que a MPB era muito legal, Jefferson. Milton Nascimento, o Jorge Ben, que não era Jorge Benjó na época, Secos e Molhados, a partir de 1973. A própria rádio AM era muito rica. Tocava, Euri, Pink Floyd, Genesis, algo do Led Zeppelin, Beatles, Yes. Era uma outra... Outro nível, né? Outro nível, né? Bom, vamos lá. Jefferson, primeiro, eu quero saber, você era um empresário, trabalhou no meio empresarial, fez várias coisas. Como que você fez essa transição para sair da parte profissional e ir trabalhar diretamente com terapia multi-reencarnacionista ou reencarnatória? E daqui a pouquinho a gente vai descrever o trabalho que ele faz, mas primeiro um pouquinho da sua história, por favor. Claro. Bom, eu trabalhei no meio corporativo, né? Eu vim na área de sistemas, de TI, e é uma área que eu acabei, coincidentemente, assim, fui sem pensar muito bem, assim, era para começar um primeiro emprego. E aí eu acabei indo para essa área, porém, ao longo do meu caminho profissional, aquilo não me preenchia, né? Não interessava qual cargo eu assumisse, qual trabalho que era feito. E aí, uma época que eu estava muito, assim, desconectado da essência e que o trabalho não preenchia mais e que tinha acontecido muitas coisas na minha vida, eu tive uma projeção astral. Olha, cara, você teve uma saída do corpo espontânea? Tive. Foi de 27 para 28 anos. Foi a minha pior fase naquela época, da qual eu não conseguia me conectar mais com mais nada, nem profissional, nem material, nada. Também relacionamento, estava muito deprê, vamos assim dizer. Eu estava na noite escura da alma, vamos assim dizer. E aí foi num lugar assim, totalmente espontâneo, e aí eu vi o meu corpo, foi uma experiência totalmente lúcida, eu consegui rememorizar na volta, e aí eu tive contato com várias entidades que tinham naquela casa, e quando eu voltei para o corpo, aquilo mudou minha vida para sempre. Nunca mais a minha vida foi a mesma, porque
Inclusive, isso conectou a lembranças que eu tinha quando eu era criança, assim, 2, 3, 4, até uns 7 anos, daquele terror noturno. Sim. Que, na verdade, eu entendi que não era terror noturno, que eram projeções astrais, mas era criança e não entendi Sim. o que era. Realmente, eu conseguia lembrar e ver e tudo mais. Então, eu comecei a procurar o que era aquilo. Aí eu encontrei ao mesmo tempo o Saulo e Calderon. você. E você. E aí o primeiro livro que eu li, não me lembro do título, mas era do Geraldo Medeiros, era um de Geraldo capa verde. Medeiros Júnior, ele tem Júnior. 3 livros de projeção. Isso, foi um que tinha uma capa verde, não me lembro agora o título do livro. Relatos de um projetor extrafísico. Exatamente. De 1990. Ótimo, vou perguntar para você que lembra de tudo. E aí, então, na época eu já morava perto do IPPB, e aí eu comecei a ir nas suas palestras, isso lá em 2008. Né? Comecei lá nas suas palestras, aí comecei a fazer os seus cursos de bioenergia, de projeção astral, aí comecei lá de quarta-feira, aí começamos lá em 2016 a gravar todos os programas, até 2021 a gente ficou juntos ali gravando todos os programas, Stum Pet, Stum, ensinamentos projetivos, extrafísicos e projetivos, qual mais? O Toques, como que é? Era falando de espiritualidade, eu acho. Não. Era que Clarinadas espirituais, que a gente fez tantos programas, gente, que não dá para lembrar tudo. Sim, e aí então, aí no meio disso, ainda estava conciliando a parte corporativa, eu trabalhei de novo numa outra multinacional, e aí um dia lá em 2010, que eu já estava lá já há um tempo com você ali, eu conheci o Mauro. Mauro Quítico. O Mauro Quítico, que foi meu professor e aí mestre aí na formação da psicoterapia reencarnacionista. E tinha um folderzinho lá, e aí eu olhei e falei, vou ouvir. E aí quando eu cheguei lá, quando eu li, fui lá na palestra, falei, é isso que eu vim fazer, vamos assim dizer. Você se encontrou. Isso. E aí comecei a fazer o curso, aquilo se expandiu demais. E depois de formado e já atendendo, 9 anos depois, 8 a 9 anos depois, eu me formei no final de 2010, eu tive uma das regressões, uma revelação no mundo espiritual, que num período intermissivo, né, no Entre Vidas, que eu me preparei para fazer esse trabalho. Então foi mostrado pela mentoria espiritual, eu naquelas aulas lá que no mundo espiritual os mentores são arquitetos desses processos, você conhece já? São professores da consciência. Isso, são os reais professores. E eu estava lá me preparando, estava aprendendo e tudo mais, inclusive, depois até relatei isso para o Mauro, tudo, e ele confirmou porque ele também estava fazendo esse processo. Então, a minha história começou ali, aí de lá não parei, agora vai completar 15 anos. Já 15 anos, hein? 15 anos, mais de 5.000 regressões, muitas vidas transformadas e uma felicidade assim de estar conseguindo levar a mensagem, o meu propósito de vida e conseguir trazer um pouco desse movimento que eu aprendi e tudo que já se passou aqui para ajudar tantas pessoas que estão aí. E o mais legal, né, Jefferson, que você somou esse método com tudo que você já tinha de conhecimento e dá uma versão universalista mais ampla, mais ecumênica dentro desse trabalho, né? Eu consegui deixar mais universalista, foi perfeito, porque eu estudei com o Rubens Saraceni, eu estudei com o Gasparito, com a Dona Zíbia, eu estudei com você todo esse tempo, com o Saulo Calderon também, mas com você, assim, o Saulo à distância, né? Mas com você todo esse tempo, você, pra mim, é minha referência, meu professor. Que isso? Euri, isso é muita responsabilidade. O Euri sabe. Euri, ser referência de alguém é muita responsabilidade. Eu sei que é responsa, mas é verdade. É uma responsa, é minha melhor colega de evolução, amigo de trabalho. Certo, Euri? Por exemplo, o Euri é a minha referência. Não é o Tomás. O Tomás é o contrário. Ixi, agora o Tomás Euri é a minha chateado. referência de um cara bonzinho, que não acelera o relógio e tal. Vamos lá. Vamos lá. Bom, então é isso, né? Então eu consegui trazer bastante dessas informações. Aí eu fui aprendendo várias técnicas. Ultimamente agora eu estou estudando com apometria, inclusive estou trabalhando num grupo apométrico também. E a linha do teu grupo é a linha do Lacerda, que é a linha original surgida lá em Porto Alegre? Isso, tradicional. Então, assim, eu consegui abrir muito a abordagem, a abrangência do meu trabalho, até mesmo para saber, e também fiz Reiki. Agora estou começando com as formações de Reiki, já comecei no nível 1 agora, foi recentemente. Então, assim,
você consegue trazer possibilidades, um leque para aquela pessoa que está chegando até você. Então, você pode indicar um outro caminho para a pessoa para complementar o tratamento que ela está fazendo comigo, por exemplo, né? Então, você não tem uma mente só fechada. Fiz Sim. acupuntura também. Ah, que bom. Então, assim, acaba sendo um leque bem grande de informações para trazer o melhor possível para a pessoa assistida, né? Ô Jefferson, explica aí para os ouvintes no que consiste o método de trabalho da terapia reencarnacionista, tá? Como é que é feita? Você, durante muito tempo, atendeu presencialmente. Isso. Hoje você faz online com a pessoa lá concentrada e uma pessoa sensitiva que faz a captação. Isso. Por favor, explica para quem está assistindo a gente como é que é esse método de trabalho Tá. e a quem que ele se destina. Fala em quadros gerais a mecânica desse método. Tá bom. Bom, então, antes de mais nada, essa foi uma técnica recebida espiritualmente pelo Mauro Kiewicz, meu professor e amigo. Então, é uma técnica que, vamos assim dizer, já existe no mundo espiritual há muito tempo, né? Então, há eras ou há tempos incontáveis no sentido da Terra. Por quê? Porque, de certa forma, aqui só foi denominado. Tá. Né? Mas lá, você sabe também pelas projeções, né, que quando a gente chega no mundo espiritual, a gente tem uma espécie de uma psicoterapia. Sim, não tem como uma pessoa, depois de uma vida, ao passar, que não tenha que fazer um saldo geral, uma reavaliação para ver pontos que ela aprendeu, experiências e também os pontos que não foi tão legal. E aí tem sempre uma bancada de mentores, pessoas ligadas a ela, superintendendo o processo, igual uma bancada de professores ou diretores para poder fazer a coordenação dela. Então não tem como você sair e não ter que reciclar, refazer pontos de vista, avaliar. Né? Se planejar para o lance é que a média seja razoável, que não seja ruim. Porque numa média razoável, você vai ter pontos legais e outros nem tanto. Mas os pontos legais vão fazer você entender os pontos estranhos. Com certeza. E aí a média tá boa. O importante é ter uma média boa. Mas isso, após cada vida, é inevitável ter essa reciclagem do lado de lá. Exatamente. Então, assim, a média boa, até ela leva você a um ponto de você poder participar do processo e não ficar só sendo mandado ou comandado. Tipo assim, não tem como interagir, né? Igual a criança, né? Pequenininha, Isso. vai para a escola com a mãe ou o pai segurando pela mão. O universitário vai sozinho. Isso. Então, o universitário também está numa série, mas ele já tem uma voz ativa diferente da voz de uma criança. Com certeza. Então, assim, é muito importante estar numa média. Então, assim, o que existia lá foi trazido por ele. E isso ressoou tanto para mim naquela época, em 2010, que eu falei, é isso que eu vim fazer, é isso que eu quero trabalhar, é isso que eu quero ajudar. Por quê? Porque se você faz esse trabalho aqui, agora, nessa reencarnação, você chega lá, obviamente, ou na média ou acima da média. Você melhora. Não é? Claro, você já está adiantando o trabalho, você não está chegando cru lá, para depois o pessoal sentar e falar, olha, você vacilou nisso, você não conseguiu fazer isso aqui, você se acomodou, você se perdeu nisso daqui, e a gente vai ter que começar tudo de novo na próxima, aí você vai se programar para... Então, assim, aqui você consegue, dentro da técnica, enquanto reencarnado, poder olhar os pontos que são mais importantes, pontos que você ainda está falhando, ou até pontos que, na maioria das vezes, você não consegue nem enxergar. Sim. E que dentro da ferramenta, com as regressões, e aí a gente tem um amparo, uma egrégora, uma estrutura da mentoria espiritual da pessoa atendida, ela vai assessorando, ela vai trazendo as recordações que ainda ressoam com a personalidade atual dela. Então ela tem essência que é a personalidade congênita, mas ela tem várias versões personas, subníveis, vamos assim dizer. E esses subníveis, eles ainda impactam nas crenças, nas dores, nas formas de pensar, de sentir. Então eles mostram essas passagens, essas reencarnações inteiras, para que eles possam ter noção, tipo assim, opa, peraí, mas então eu vivi desse jeito, então faz muito sentido, porque eu tenho tanta dificuldade de me relacionar, ou porque eu tenho tanta dificuldade de prosperar, porque eu não consigo soltar os meus sentimentos, né? Por que eu sinto tanta, por exemplo, raiva do meu pai, né? E muitas vezes as pessoas pensam que é o pai. E penso que é aquele indivíduo, mas ele está sendo só um meio, ele está sendo só um gatilho. E até para não juntar, não misturar as coisas, que sempre achar que sempre é o mesmo pai, sempre é a mesma mãe. Não que isso não possa acontecer de reencontrar os espíritos, isso acontece.
mas o que está mais ligado são os traumas vividos no passado. Então, pode ter tido problemas com a figura do pai no passado, e a mentoria vai mostrando aos poucos. Sim, aí acaba dissolvendo isso lentamente, porque a pessoa começa a ter consciência disso que ela não tinha a menor noção antes. Exatamente, estava na via, estava no inconsciente, ela não conseguia perceber, passou 20, 30 anos culpando o pai ou a mãe, e depois ela percebe que o que ela vem é arrastando. E, inclusive, Sim. muitas vezes os mentores mostram uma vida em que o que hoje o pai é para ela, entre aspas, ela foi esse pai no passado para uma outra pessoa. Tá. E tudo se encaixa, e aí sai daquela posição de vítima extrema e olha que, nossa, eu fiz até pior do que o meu pai faz comigo hoje, esse espírito que está como meu pai. Então isso ressignifica de um tal grau, um tal nível, que a pessoa começa a realmente mudar literalmente toda a vida dela. Então, dentro da psicoterapia reencarnacionista, a gente tem o braço principal, que são as regressões, que vão nas memórias passadas, para que a pessoa consiga entender o que ela vem trazendo ao longo de várias reencarnações e que ainda ressoam no que ela é hoje. E, entre as regressões, a gente faz conversas, consultas, reconsultas, das quais eu, com a pessoa atendida, fazemos uma parte analítica, uma análise, para ver o que ela está conseguindo trazer para a vida dela, para essa reencarnação, adaptado ao contexto dela, o que ela já está compreendendo, o que ela não está entendendo, e auxiliar ela a encaixar isso de uma forma prática, para ela conseguir colocar isso no dia a dia dela e fazer a transformação. Eu estou achando que o Eury, todas as subpersonalidades do Eury são todas palmeirenses, cara. É assim, 1000 vidas, todas elas eram... O equivalente é o Palmeiras, porque o Palmeiras não existia ainda. O Palmeiras nem existia, mas ele já estava verde, vamos chamar assim. Bom, ô Jefferson, durante um trabalho desse, você tem ali uma pessoa sensitiva, captando de lá para cá, ocorre de você perceber presença de espíritos assediadores, obsessores, que às vezes estão ligados à pessoa de outra vida, por exemplo, e que nessa hora você percebe assim, entre linhas, vamos chamar assim, não tinha aquela expressão antiga nos telefones fixos, tem boi na linha, está misturando aí uma outra linha. Tem interferência. Tem essa interferência aí na linha do trabalho que você está fazendo, você percebe isso? Sim, é possível perceber, é claro que você tem que ter uma sensitividade, uma mediunidade para notar. Às vezes, eu já percebo isso já na primeira consulta. Como que é um protocolo de atendimento, então você tem consulta, regressão, reconsultas, né? Na primeira consulta você já percebe. Aí você tem uma sensitividade, uma mediunidade, já fica claro. Nesse caso, eu sempre oriento, tá, que a pessoa, o consulente, a pessoa atendida, faça um trabalho paralelo de desobsessão ou de tratamento espiritual, tá? Num terreiro de Umbanda, num centro de Umbanda, num centro espírita de confiança, idôneo e tudo mais, para que ela tenha um suporte espiritual em paralelo. A intenção da psicoterapia reencarnacionista não é encaminhar espírito, não é doutrinar espírito, não é desobsediar a pessoa, tá? É um trabalho de edificação espiritual, de autoconhecimento, de reforma íntima, de transformação, né? Então, a gente sempre, no meu caso, sempre auxilio um tratamento espiritual paralelo. Paralelo, sim. Quando essa interferência pode acontecer numa recordação no passado, né? Primeiro, dentro do trabalho da psicoterapia reencarnacionista, a gente se conecta com o suporte da egrégora da psicoterapia reencarnacionista. Então, as mentorias espirituais da pessoa atendida, do terapeuta, a terapeuta de captação psíquica e também a mentoria que me acompanha, já dá um suporte para que isso não aconteça, principalmente interfere na terapeuta para captar. Essa seria a maior incidência que poderia atrapalhar. Então, a gente faz todo um preparo, faz uma abertura de ambiente, suporte e tudo mais. Quer dizer, não dá para você fazer um trabalho desse sem você primeiro criar um campo de energia. Não tem como. Né? E depois, quando acabar, também deixar tudo limpinho. Porque, às vezes, as pessoas, elas não têm noção disso. Elas querem fazer isso como um fenômeno, alguma coisa. E que me leva a outra pergunta, Jefferson. Por curiosidade. Normalmente, na área de retrocognições ou regressões, não estou falando da terapia reencarnacionista, por hipnose ou por indução, tem várias formas, né? Tem várias formas. Aliás, já se falava dessas regressões no meio
esotérico desde o Velho Egito, nas iniciações. Isso é coisa milenar. Na Velha Índia já se falava esse tipo de coisa. Sim. Mas tem pessoas que às vezes buscam esses temas por curiosidade. Ela quer saber se foi o faraó tal, a Cleópatra, o rei Luís XV, Napoleão, né? E fora os que acham que foram Jesus, Buda, e tem um monte de gente que dá essas viajadas na maionese astral, né? Vamos chamar assim. Então acontece também de uma pessoa procurar você e você notar que não há uma necessidade, se uma coisa do ego dela, de estar com curiosidade que não vai levar a nada, pode acontecer? Acontece assim, eu venho fazendo esse trabalho há 15 anos, então toda a exposição que eu coloco do material, ele fica muito bem claro que ele está voltado para quem realmente quer aproveitar a reencarnação, quem quer e tem coragem de olhar para dentro e ver suas sombras, para a transformação, para melhorar pontos que afetam elas, situações com famílias, familiares, né, pessoas próximas. Então, assim, a pessoa já chega filtrada. Porém, sempre tem uma coisa ou outra de alguém que acredita e o que acontece mais é que alguém que falou para ele. Tá. Então, por exemplo, assim, foi num lugar de oráculo e falou, você foi isso ou você foi aquilo, né? Então, a pessoa vem acreditando muito nisso. Então, sempre faço uma filtragem, até mesmo nos primeiros contatos, antes de começar o que seria o protocolo, a terapia, para falar que as regressões são trazidas com esse cunho. Sim. Outra, a mentoria vai determinar o que vai ser acessado. Então, pode ser que a pessoa venha com uma demanda, eu vou fazer a conclusão do raciocínio, mas que ela chegue em um ponto, eu estou chegando aqui por conta de, vamos supor, escassez financeira. E ela chega lá, só que a mentoria mostra outra linha para ela, de situações que ela precisa enxergar que ela não está vendo. Tá. Então, ela consegue só enxergar a escassez financeira, mas ele mostra que você está sendo muito apegado às pessoas e isso está te quebrando, ele te mostra uma vida, entende? Porque a mentoria tem uma visão ampla de conjunto e a gente aqui consegue ver... A pessoa, ela vai, cara, compartimentada, né? A mesma coisa podia acontecer ao contrário. A pessoa fala, eu não dou sorte no amor, meu padrão é repetitivo, só encontro parceiros ou parceiras que me causam mal e eu caio de novo em alguém assim... E ela vem, deve ser alguma coisa de vida passada. E, de repente, você claramente é guiado e percebe um outro ponto... que está originando isso. Que é o que causa a autoestima abaixo dela, ou a autossabotagem, que leva ela a viver coisas assim, exatamente. Né? A mentoria tem muito claro isso. E a gente, aqui eu me coloco, fica com dificuldade de enxergar com visão de conjunto. Né? Sim. Então, assim, aí para concluir, a pessoa chega... Mesmo com toda essa filtragem, com todas essas informações, e ela quer saber se ela é isso ou outro, dentro do processo não é feito um incentivo de reconhecimento. E outra, essas pessoas, quando elas chegam dessa forma, elas estão muito perdidas. Porque esses personagens, infelizmente, ficou até mal visto o trabalho com regressão, porque tem pessoas que entregam isso, que profissionais, entre aspas, né, vamos assim dizer, que trazem esse tipo de resposta para quem está buscando isso. Quantas pessoas vão ser importantes na história da humanidade? São pouquíssimas. São poucos reis, claro. São poucos nobres. Não dá para todo mundo ter sido aquilo. Exatamente. Então, assim, isso é ego também. Né? É muito ego de querer ser importante, de ter sido alguém relevante. E muitas vezes ter sido alguém importante ou relevante, porque isso pode acontecer e eu já vi, essa pode ser a maior armadilha de todas, entendeu? Porque você olha para lá e aí hoje você olha aqui e você quer ser o que que aquela reencarnação você foi e hoje você não é, e você tem uma outra experiência daqui, entendeu? Então, assim, os mentores sabem olhar direitinho o que tem que ser passado, não é por curiosidade, é realmente por transformação. E aí a pessoa às vezes é guiada por uma coisa que ela não era o que ela queria uma outra, por exemplo, o Eury. O Eury chega para mim e falou assim, Wagner, eu acho que eu fui pior lá do passado, eu acho que eu falo, parabéns, você melhorou de lá para cá. Então ele ter lembrado algo estranho, poxa, a autoestima dele não é para ficar ruim com o passado, e sim levantar no presente, porque ele hoje está numa outra etapa. Agora, o Eury chega e fala assim, eu acho que eu fui o Buda. Eu falei, você piorou, cara, de lá para cá. Exatamente. Se ele foi o Gengis Khan, melhorou. Se ele for o Buda, piorou. Então é mais legal... É melhor não mostrar. É melhor lembrar de algo
né? Mais ruim até, complicado. vamos assim dizer. E daí você hoje fala, puxa, que legal que Deus me deu a chance de eu estar aqui e poder renovar, né? Você foi perfeito. E essa questão de você olhar algo que você foi mal, muitas vezes é exatamente, e eu diria que não é muitas vezes, são todas as vezes quando são passadas essas recordações, para que justamente a pessoa consiga se desligar disso, que isso não reverbere mais e que te liberte para que você possa voar dessa vez, Sim. entendeu? Você não precisa mais trazer essas culpas, essas amarras Sim. que estão te travando. Isso já passou. Só que assim, o que acontece? Ah, mas é porque eu não lembro, é melhor deixar lá. Você lembra inconscientemente, tanto que isso está travando a sua vida. Se você não vai lá no ponto onde que isso está pegando, você não consegue soltar isso inconscientemente que afeta você espiritualmente para que você possa seguir adiante. É importante terapeuticamente desligar você das memórias para que você possa avançar no caminho. Legal. Bom, já estamos chegando aí no final do primeiro bloco. Você viu como ele adiantou o relógio? É discípulo do Tomás, cara. Não tem jeito, não. O Tomás contaminou a todos. Bom, nós vamos aí para um intervalo, pessoal. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco. E aí a gente continua o bate-papo aqui com o Jefferson Orlandi, tá bom? Já já a gente volta. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Estou aqui conversando com meu amigo Jefferson Orlando, não é Orlandi, é Jefferson Orlando. E, Jefferson, tem um site que é o Sol do Everest, né? Passa, por favor, o link para o pessoal depois quiser pesquisar. Claro, é soldoeverest.com.br. O Everest tem o E no final? Não, sem o E no final. Sol do Everest, pessoal, sem o E no final. Original mesmo, né? soldoeverest.com.br. E também o meu Instagram. Que eu trabalho muito, que é Sol do Everest, ou pode procurar como Jefferson @ Sol do Everest. Chega Sol lá. do Everest. É mais fácil para o pessoal. Mais fácil. Tá? Legal. Ô Jefferson, para você trabalhar com uma pessoa sensitiva, para fazer essa captação, tem que ser uma pessoa de confiança, pessoa séria, que tenha um conteúdo legal para poder aguentar o tranco de uma tarefa dessa. Porque todos os que trabalham com qualquer conteúdo espiritual de esclarecimento ou auxílio, de vez em quando sofre uma pressãozinha invisível. Pode não ser ali, mas pode ser no dia a dia, pode acontecer com a sensitiva, com você, comigo, sabe? Que trabalhamos com essa área. É do jogo. Sim. Tem muita gente chata ficar reclamando de assédio. Encarnou, está sujeito a qualquer negócio, inclusive a morte no final. É o jogo daqui, está sujeito a frio, calor, é o jogo daqui. As pessoas tentam travar para não encarar de frente esses temas, mas existem os limites naturais do plano físico. Então, pode acontecer, a pessoa que trabalha com você já te narrou ataques, pressões e coisas assim? Sim, acontece e acontece comigo também, né? Inclusive, acontece com... às vezes, né, com o próprio consulente que está chegando perto de fazer uma transformação na vida dela, né? Então, o que geralmente acontece? A pessoa está próximo por exemplo, de um consulente, né? A pessoa que vai passar por qualquer ferramenta, não é só do meu trabalho. Então, ela vai chegar num momento que vai mudar a vida dela. E tem, você sabe, né, entidades que não querem, né, energias que não estão muito afim que isso aconteça. Então, a pessoa pode se perder. Né? Ela não chega no lugar que foi combinado, desiste de última hora, mas se ela está lá focada, determinada, ela vai resistir. E para quem desenvolve o trabalho, tem que estar muito atento porque vem pressão, vem pensamentos negativos, vem coisas estranhas que acontecem, tanto para mim, por exemplo, no caso, como também para a terapeuta de regressão, de captação. Então, assim, não tem como fazer um trabalho que seja com uma pessoa que esteja no meio, que faça cuidados espirituais e energéticos, que faça estudos de forma contínua, que visite lugares, né, que tenha grupos de estudos que estão voltados para a espiritualidade. Então, essas pressões, elas acontecem porque a gente vai estar lidando com situações que vão transformar vidas. E uma vida transformada pode parecer pouco, mas essa vida transformada, ela se ramifica para a família, família para as outras pessoas e fora as entidades desencarnadas que estão próximas e que estão... Se ficar, acaba melhorando o jogo. Exatamente. Sabe o que isso lembra, Jefferson?
o traficante de alguma substância e o viciado, ao qual ele ganha o dinheiro do cara com o vício, né? E aí aquela pessoa viciada está indo num lugar onde estão tentando tirá-la do vício. E aí o traficante pensa, se tirar ela daqui e ela parar, eu vou ter menos um cliente. Então, amigos da quadrilha, vamos pressionar a pessoa ou empatar ela de ir até o lugar que pode curar ela. Nós precisamos dela viciada porque é o nosso sustento. Então, vamos dizer, entidades extrafísicas não querem que a pessoa acesse um conteúdo que eleve a consciência, porque isso vai tirar o acesso delas sobre a pessoa, né? Isso mesmo, é isso aí. Então, assim, tem que estar muito vigilante, tem que estar firme para o que a pessoa quer. Isso vale para qualquer coisa. Então, assim, eu estou falando da minha área, do meu trabalho, mas para qualquer. Então, vamos supor, ela vai fazer um curso com você. O curso lá, tantos cursos que você faz. Isso, obviamente, vai expandir a mente dela, vai expandir a consciência dela. Ela vai sair de um ponto e vai para outro. Só que essa transição não é agradável para quem não quer que isso aconteça. E, às vezes, é desencarnado, mas também é encarnado. Às vezes pessoas próximas. É o próximas, próprio marido, é a esposa, é alguém da família que não quer. Então, você precisa ser forte para que você se banque, para que você fale, não, é isso que eu, espírito, eu, alma, estou precisando. Então, eu vou lá, eu vou ficar firme e vou seguir, né? Vai enfrentar. Né? Tá, vamos lá. Seguinte, Jefferson, chakras, os centros energéticos, né? Pode acontecer durante um trabalho desses, uma percepção tua dos chakras da pessoa, ou esses mentores extrafísicos que coordenam podem trabalhar os chakras do corpo espiritual de forma concomitante? Como é que é isso? Pode sim. Assim, isso geralmente acontece da seguinte forma. Dentro da regressão terapêutica, nessa linha da psicoterapia reencarnacionista, que é assim, o ponto ápice das regressões é a continuidade da recordação após o desencarne daquela reencarnação. Então, a regressão não termina no ponto do trauma. Tá. Ela segue a recordação e até o desencarne. E aí, no período entre vidas, a continuidade do que o espírito vai vivenciando. Então, chega a um determinado ponto que o espírito, então, a pessoa que está sendo atendida e o que a gente está recordando dela do passado, ela chega em esferas superiores ou mais elevadas com as mentorias espirituais da pessoa atendida ou espíritos ali, amigos, capacitados. E aí, muitas vezes, no período entre vidas, são feitos tratamentos. Isso você já viu inúmeras vezes, é incalculável, né? E muitas desses tratamentos são nos chakras. Esses tratamentos nos chakras, eles estão ligados diretamente com o momento da vida dela agora. Mesmo que isso, você sabe, né, que o tempo lá no astral é diferenciado, não tem o tempo, vamos assim dizer, como a gente entende aqui na matéria no 3D. Então, isso tem reflexos para a pessoa agora. E, inclusive, muitas vezes, fica muito claro qual o ponto que ela foi mais afetada. Então, por exemplo, isso chega até a desembocar patologias. Né? Então, a pessoa já traz, por exemplo, um problema de tireoide. Né? Além da conduta dela nessa vida, que a gente sabe, na metafísica, a pessoa pode engolir muita coisa, dificuldade de falar, isso vai somatizando e tal. Além das questões genéticas e também da forma de vida saudável que ela conduz, né, a jornada dela, mas ela só, por exemplo, está 50 anos nessa reencarnação, 50 anos em relação a tudo que ela já viveu é 0, alguma coisa. Então, o maior conteúdo que ela está trazendo são das outras reencarnações. Sim. Então, a força daquilo ter um reflexo para ela energético é muito maior do que ela está só aqui agora com uma má alimentação ou com um potencial genético, e sim o que já vem afetando ela nos chakras. Então, aí ela fica com mais clareza para trabalhar. Então, aí sim, ela pode fazer reiki, uma formação, ser atendida no reiki, ou um trabalho de cromoterapia ou energético no centro espírita, ou num lugar, num terreiro de umbanda, ou num lugar que faz tratamentos com cristais, com linhas mais energéticas, para ajudar essa pessoa a organizar, mesmo a acupuntura, né? Então, dá para fazer esse paralelo, sim. Legal. Pode acontecer também, Jefferson, você, por exemplo, você vai atender o Euri amanhã, já está agendado e tal. E você, um dia antes, ou horas antes, ou naquela noite antes, já sentir coisas referentes à psique
do Eury ou presenças extrafísicas. Ou seja, um dia antes, ou o que quer que seja antes, você perceber e já ver que já está havendo conexões antes do atendimento? Sim, perfeita pergunta, Wagner. Porque assim, isso acontece até antes da pessoa sequer entrar em contato comigo. A pessoa já está com suporte, já tem algumas coisas. Quando ela chegou, a gente já marcou. E na primeira consulta, ou diria até mais, na primeira regressão, depois da primeira consulta, isso acontece comigo, acontece mais com a terapeuta de captação, tá? Então, a terapeuta que vai acessar o passado, então, ela já vai percebendo, já vai sentindo. Ou seja, você se policiar nos dias o dia anterior da regressão, é claro, são os dias, né, as semanas, né? Mas ela já está ciente. Então, ela já vai vendo, como se fosse trailers, vamos assim dizer, né? Flashes do que vai ser já mostrado. Porque ela já vai, a mentoria já vai colocando ela na sintonia. Sim. Agora, se fosse a regressão, pessoalmente, né, que eu não atendo mais, mas eu e a pessoa atendida no consultório, eu já avisava ela. Pode acontecer hoje, mesmo à distância, mas é quase nada, porque a gente foca toda a regressão na terapeuta. Mas se fosse no presencial, eu já avisava a pessoa, pode ser que você tenha algum sonho, ou pode ser até um pesadelo, né? De repente, se não é uma coisa muito boa. Mas você pode sentir a tua mentoria mais próxima, você já pode sentir um flash, alguma imagem, alguma coisa, porque isso é como se fosse já o trailer do filme que vai ser mostrado, entendeu? Então, isso acontece muito. No caso, se fosse o Eury, Eury, olha para cá, se fosse o Eury, um dia antes do atendimento, você ia começar a ver formas mentais assim dos grandes jogadores do Palmeiras da história, Ademir da Guia, Luiz Pereira, os grandes craques da academia, né? Modernamente, Edmundo, Devaí e o Dudu, mais recentemente. Sim. Era isso que você ia ver, você já sabe falando, que... Nossa, cara, só Palmeiras, só Palmeiras. É Eury, é Eury. É a psicosfera do Eury. Jefferson, e a questão das saídas do corpo, tá? Durante esse processo, seja da pessoa, seja, por exemplo, você mesmo, numa saída do corpo, levado pelos mentores para atuar do lado de lá sobre o processo da pessoa, ou a própria pessoa sensitiva sendo levada fora de forma complementar ou paralela ao atendimento aqui. Uhum. Correlaciona um pouquinho do que você faz com as saídas do corpo. Tá. Eu vou colocar pelo final. Depois de uma regressão, todo o trabalho é feito do começo ao fim, né? Então tem um começo, meio e fim com suporte, todas as orientações, toda a parte energética, espiritual. Então a pessoa sempre é assistida e todo o processo é desenvolvido. Porém, o que pode acontecer em paralelo e nos bastidores, e eu vou até fazer uma conexão com algo que você fala bastante lá no grupo, é que à noite, quando a pessoa for dormir, os mentores levam ela fora do corpo e complementam, desde orientações diretamente para ela, ou arrematam energias que precisam ser trabalhadas com ela, ou seja, ela vai estar ainda mais em sintonia, porque ela está num trabalho onde que a mentoria espiritual está dando suporte. Então, isso acontece com o consulente, vou usar a expressão consulente, mas a pessoa atendida, e também acontece com o terapeuta ou a terapeuta de captação também, para depois à noite fazer algum trabalho nesse sentido, e também com o psicoterapeuta reencarnacionista. Isso também pode acontecer antes da regressão também. Então, eles podem já trabalhar as energias, algumas até conectando com a pergunta anterior, algumas imagens já trabalhadas, aí a pessoa já acorda, já fala, nossa, acordei pensando num negócio aqui, e aí a regressão, que eu nem comentei nada, saiu o que eu tinha visto, entendeu? Já são as cenas do próximo capítulo. Jefferson, você inicialmente, nos primeiros anos, atendia presencialmente a pessoa lá no consultório. E hoje você faz isso online, a pessoa lá, relaxada no cantinho dela, você aqui e a pessoa que faz a captação do lado, e você faz essa triangulação, vamos chamar assim. A pessoa lá, que está naquele momento, é como se ela estivesse no consultório. Então, a postura da pessoa que vai passar pelo processo, como é que é? Ela fica relaxada, ela fica com meia luz, luz acesa. Como é que a pessoa que vai passar o processo, como que ela fica em casa enquanto aquilo está rolando com você e a sensitiva online? O ideal é que ela fique sentada num ambiente com silêncio, com tranquilidade, que as pessoas não acionem ela durante a regressão. Eu não recomendo que ela deite ou que ela fique num lugar de meia luz, porque como
o processo é muito... envolve relaxamento, a pessoa pode também relaxar lá, vamos assim dizer, no ambiente que ela está. E todo o processo de regressão, ele não acontece com o consulente. O consulente vai ficar como um telespectador, vamos assim dizer. Ele vai ficar vendo e ouvindo toda a regressão online. E, na minha visão, essa é a única forma ética, adequada e correta a se fazer a regressão. Tá? Porque se você faz com o consulente lá, eu aqui e o consulente lá... Não, a distância você perde você não tem como controlar isso. Não tem, você está diferente, totalmente sim. fora do seu controle. Sim. Isso é não recomendado em nenhum momento, em nenhuma instância. Né? E, então, assim, a pessoa ela vai ficar vendo a própria história, vamos assim dizer. Então, ela não tem necessidade nenhuma de estar em um momento de relaxamento, só estar num ambiente adequado para que ela possa estar focada e também ser inspirada. Então, no momento da regressão, ela está sendo inspirada também, simultaneamente. Isso é bom para que ela tome anotações, intuições, conectar todos os pontos que ela vai sentindo, mas todas as regressões são gravadas, o áudio na íntegra, depois eu envio para ela, esse material fica para sempre para a pessoa, como uma base de estudo que ela vai poder acessar sempre. E quando ela vai estar ouvindo de novo, ela vai estar percebendo mais nuances, mais detalhes, mais conexões, porque cada regressão que eu auxilio com a terapeuta que trabalha comigo, que é espetacular, são muitos detalhes. Tá? São muitos detalhes e nesses detalhes não tem como você gravar tudo na sua memória, tirando você que tem a memória inacreditável. Então, a gravação serve para que seja uma espécie de lição de casa, né? Um material que ela possa acessar. E ali, se ela quiser transcrever, se ela quiser usar a inteligência artificial para depois colocar isso em caractere, então fica com ela para ela desenvolver. Legal. Tá? Jefferson, às vezes, alguns dos traumas que a pessoa traz pode ter sido de infância, por exemplo, um abuso, né, alguma coisa. Em algum momento, a mentoria espiritual do trabalho aponta para algo do passado dessa vida ou é sempre para o período entre vidas ou vidas passadas? De forma geral, sempre as reencarnações passadas e os entrevidas. O que fica mais trabalhado é que, quando a gente vai se aprofundando com as histórias, nas reconsultas, a gente consegue fazer as conexões que ligam com essa reencarnação de agora, que a gente poderia chamar de gatilhos, armadilhas ou gatilhos, tá? É muito difícil, não que isso não aconteça, tá? Muito difícil que a mentoria espiritual mostre o passado dessa reencarnação. Porque, como eu falei um pouquinho antes, é a menor parte de experiência da nossa história espiritual, né? Então, vamos supor, 50 anos é pouquinho. E aí as origens estão de uma forma lógica, não é nem uma questão de acreditar ou não, né? Mas é uma questão lógica, matematicamente tão relacionada a reencarnações passadas. E então, nessas recordações, a própria pessoa já vai entendendo um pouco por que ela sofreu abuso, por que ela não consegue se conectar com a mãe, por que ela traz uma dificuldade tremenda para se comunicar em público. Então, as coisas vão começando a clarear de acordo com as experiências que estão sendo mostradas. E aí ela vai fazendo essas conexões. E nas reconsultas, aí nós dois juntos, a pessoa atendida e eu vou trazendo, vou mentorando a pessoa numa linha analítica para que aí então ela faça as conexões, os gatilhos com a vida de agora. Tá? Legal. Ô Jefferson, como é que você lida... Por exemplo, nós estamos vivendo numa humanidade que é cética de um monte de coisa, ou às vezes muito religiosa por outro lado. Como é que você lida com argumentos, por exemplo, de céticos que vão desacreditar tudo, ou de religiosos mais fundamentalistas, seja em que área for, oriental ou ocidental, que vão criticar você? Normalmente existem movimentos religiosos que são totalmente refratários à reencarnação. Quando alguém fala, não, isso aí na minha religião não é possível, como se a religião dela mandasse o planeta inteiro. E no então, universo, né? são coisas relativas. Como é que você lida com o ceticismo das pessoas em cima ou com o fundamentalismo de outros que são contrários à ideia da reencarnação, por exemplo? Sim. Ao longo dos anos, né, eu fiz várias lives, fiz várias entrevistas e divulgação dos meus próprios vídeos. Então, assim, o público que acaba entrando em contato comigo, que me acompanha, já são reencarnacionistas. Então, isso já é uma mão na roda, assim, também como os que te acompanham. Mas
acabam de pintar sempre alguém que, né, ou alguma linha que não vai para a linha, tem uma visão reencarnacionista. Então, assim, eu coloco algumas informações, por exemplo, como o Concílio de Constantinopla de 553 anos depois de Cristo, que foi uma alteração do imperador Justiniano, que declara que a reencarnação não existia mais, né? Então, assim, como a gente está aqui no Ocidente e tem muito a parte da religião católica, apostólica romana, isso ficou muito no inconsciente, que a reencarnação não existe, mas a reencarnação existia até mesmo na própria Igreja Católica. E também todas as outras vertentes do Oriente, que tem... Principalmente budismo e hinduísmo. Exatamente. Porque milenar, né? Muitas pessoas, sem aprofundar, por exemplo, eu já vi alguém falar assim, esse negócio de reencarnação, isso é coisa de espírita, ou é de Umbanda. A reencarnação, ela tem o conceito da Índia antiga, do budismo, mas a pessoa ela não pesquisou no Antigo Egito, nas iniciações. Também se falava muito isso, né? Mas as pessoas às vezes vão por estereótipo ou condicionamento. E pouco estudo, né? Então, assim, o que acontece, eles acabam querendo só enxergar o que lhes convém. E ter uma mente aberta, uma visão, uma consciência mais aberta, você está se colocando para aprender. Então, assim, colocar as informações que a gente faz, a gente se expõe. E é a nossa missão, é a ideia de algum dia alguém que não acreditava, que era cético, e falar assim, puxa, é possível. É possível que exista, né? Se eu começar a estudar, se eu começar a olhar as culturas antigas, há milhares de anos se fala sobre reencarnação, a imortalidade da alma, as EQMs e tudo mais, né? A linha da medicina tradicional já falando sobre isso, né? Então é muito importante a gente abrir a mente, né? E é claro que também no Oriente, por exemplo, lá na Índia, países que têm esse histórico, também você pode encontrar o oposto do ceticismo, que é o fundamentalismo de lá, achando que tudo é reencarnatório, que karma é algo determinista, caindo por outro aspecto e engessando esses conceitos, né? E é sempre bom lembrar para vocês que estão assistindo que a coisa mais importante que você tem é o teu momento presente. E estudar a parte reencarnatória no sentido proativo, positivo e ir para frente. Porque não adianta a lembrança te prender lá atrás para algo que já foi. O importante é limpar o que esteja afetando e ir para frente. Quer dizer, ao estudar lá atrás, você melhora daqui para frente. É isso. Se você for para trás e ficar preso atrás e isso te influenciar, já é um problema que é justamente o que você está tentando desbloquear. Então tem que ser algo proativo e presente. Exatamente. Não é para você ficar no passado, é para tirar o passado que você vem carregando de forma inconsciente, para trazer isso pro consciente, para trazer lucidez, para que justamente a proposta principal é que possa aproveitar essa reencarnação. Isso. O que vai mudar tudo, toda a tua história reencarnatória. E para você chegar com uma média alta, lá como a gente estava falando, é para que essa reencarnação seja a melhor possível. E o que eu venho observando é que ao longo de todo esse período, todos esses anos, transformar essa reencarnação e chegar lá, assim, de uma forma que você nunca chegou nas outras. Sim, sim. Esse é o grande fazendo salto. Dessa grande vida, o grande salto, Exatamente, né? Esse é o grande salto, essa grande oportunidade. Você olhando para trás, você vai ver mais ou menos coisas iguais. Agora, lá na frente, olhar para essa, você vai ver... Nossa, aí você vai ver um salto realmente. E essa é a proposta, é isso. É o presente qualificado, transformado, que nunca foi feito no passado. E Jefferson, a prisão que muitas vezes as pessoas têm, as personalidades passadas, e que os outros também falam dela, eu chamo de caçadores das vidas anteriores dos outros. Patrulheiros ideológicos do passado alheio. Né? Eu acho que você foi isso, foi aquilo. Nada disso é importante diante do momento hoje, nos altos e baixos de tantas vidas. E outra, paradoxal, alguém cético e materialista que está fazendo dessa vida um monte de coisa boa. Um estudante espiritual cheio de conceito reencarnatório que não melhora nada nesse presente. Não está entregando nada. No final, o que vai valer é a progressão e o caráter da pessoa. Não interessa se ela acredita nisso ou não. Então, o momento importante é o de agora e o que a pessoa está fazendo aqui agora. Não precisa acreditar em nada, o lance é agora e a melhoria que dê do agora para frente. Isso aí é fundamental para todo mundo. Perfeito. É melhor um cético estar realizando, contribuindo de forma civil na sociedade, sendo uma pessoa boa, né, no sentido de um bom caráter, do que alguém que conhece muitas coisas que transitam na espiritualidade, mas que de realização,
não tem quase nada. Né? Então, o que vai contar no final das contas? É realização, é feito, é transformação, do que conteúdo cultural ou conhecimento sem transformação e sem realização, né? Euri, estamos aí. Jefferson, você viu que ele adianta o relógio, ele é discípulo do Tomás, cara. Ele não era assim antigamente. Ele trabalhava em outro turno e não tinha contato com o Tomás. Depois que ele passou a ter contato com o Tomás, já Tomás era, tá cara. O Tomás doutrinou ele. Olha. Né? Ô, Jefferson, como a gente já está chegando ao fim, obrigado aí que você ter vindo, obrigado cara. você, Wagner. E aí, quando eu voltar da viagem para o Japão, eu vou convidar você, aí você vai... Vamos vir aí, com Vamos certeza. deixar os fones abertos para o pessoal perguntar para você e aprofundar. Todo mundo que está com dúvida, anota aí até o Jefferson voltar para a gente fazer um ao vivo com perguntas e respostas. Perfeito, já. Deixa de novo o endereço do site. É soldoeverest.com.br e no Instagram @soldoeverest, com T mudo, tá? Legal, Jefferson. Obrigado por ter vindo, viu? Wagner, valeu. Euri, estamos em cima, né? Pessoal, muito obrigado por vocês estarem ouvindo o programa pela rádio ou assistindo pelo YouTube. Vamos caminhando. Euri, a essa altura, eu no Japão, será que o Euri estará com saudades? Vai estar com Sei lá, certeza, não com sei, certeza. E né? o Tomás também. É que depende. Se o Palmeiras ganhar, ele sente saudade dos amigos. Se o Palmeiras perder, ele não sente saudade de ninguém, porque ele fica também. deprimido. Vamos torcer pro Palmeiras ganhar. Não, que ganhar o quê, cara? Eu sou Botafogo. Que Palmeiras ganhar o quê? Bom, gente, muito obrigado aí por vocês estarem sintonizando o programa. Um abraço.